À medida em que cresço como discípulo de Jesus, meu ministério e influência no reino também podem crescer. Deus quer me levar a estar à altura da tarefa que Ele tem para mim, da influência que Ele tem para mim no reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que somos chamados para fazer discípulos, nós também somos chamados a liderar. Alguns a liderar em sua igreja local, outros a nível denominacional, outros a nível de ministério. Mas a maioria dos líderes não tem a visão dada por Deus e a convicção divina de que Deus deseja que nós não só façamos discípulos, mas que levantemos novos líderes e sucessores. E essa falta de visão também é resultado da falta de um estilo de vida e de uma cultura de fazer discípulos, onde claramente novos líderes estão surgindo, naturalmente novos líderes estão emergindo. Junto com uma falta de visão, muitas vezes os líderes estão muito ocupados em pensar em sucessão. E eles dizem, olha, Deus vai fazer surgir a pessoa, Deus vai providenciar o sucessor quando chegar a hora. Mas quando nós olhamos para Moisés e Josué, nós percebemos que Moisés foi mentor de Josué por quase 40 anos antes de ocorrer a sucessão da liderança. Então, muitas vezes, o fracasso de ter uma cultura de fazer discípulos que capacita as pessoas e eleva elas em seus chamados, fazendo elas crescer em liderança, ajudando elas a administrar crises para que elas possam ir crescendo em sua liderança, é também, então, de fato, a justificativa, e hoje o resultado é não termos muitas vezes sucessores e fazermos sucessões que não dão certo. Não pensarmos em sucessão como um processo de formação de novos líderes a partir do discipulado, mas formando novos líderes. Então, pensando assim, estamos vendo como precisamos crescer como discípulos de Jesus, centrados em Jesus. Como precisamos crescer como líderes, formando novos líderes. Então, reproduzir líderes e sucessores. Como você e eu podemos crescer intencionalmente, formando novos líderes? Primeiro, nós precisamos ter clareza daqueles que Deus nos deu. João 17. E clareza de que eles estão crescendo em sua influência no reino, servindo a partir do propósito de Deus para a vida deles e com isso sendo assessorados para um crescimento ministerial. Então, crescendo em caráter por meio do discipulado, crescendo ministerialmente por meio de sua influência no reino. Não podemos separar as duas coisas, porque o ministério flui de quem nós somos. Jesus ensinava como quem tem autoridade, exousia, a essência do ser dele. A autoridade espiritual para servir vem de nossa santidade, crescimento espiritual, de estarmos à altura do reino, da influência no reino de Deus, que Deus quer que tenhamos. Agora, esta influência no reino, ela flui por meio desta liderança. Então, como crescer nessa liderança, como crescer nessa influência ministerial a partir do que Deus tem trazido em nossa vida, sendo um manancial de águas cujas águas jamais faltarão, diz Isaías 58. Então, como é que Deus tem levado você e eu a elevar novos líderes, a que eles cresçam e que eles se desenvolvam ministerialmente, cresçam espiritualmente e se desenvolvam ministerialmente? Se começamos a pensar intencionalmente assim, então nós estamos pensando sucessão como um processo. Segundo, identificando como o chamado desses líderes que Deus nos dá para elevarmos eles, se conecta com a visão e o movimento que Deus chama a mim e a você para liderar. Seja na igreja local, seja no ministério específico onde servimos dentro da igreja local, seja na denominação, seja num projeto. Como o sonho e o chamado dessas pessoas que Deus me deu se conectam com a mesma visão e sonho que Deus tem me dado. Como elevar eles para que eles possam
junto comigo neste tempo e depois após mim servir, e também ganhando esta cultura de formar novos sucessores. E terceiro, promovendo um processo intencional de microsucessões. Pois na medida em que eu cresço na influência no reino, eu preciso levar outros a crescer em sua influência no reino, gerando impacto no contexto e uma cultura de sucessão contínua. Se Deus me coloca num lugar mais estratégico no reino, vou levar pessoas para o lugar que eu estava, as pessoas essas vão trazer outras para o lugar onde elas estavam, e assim as pessoas têm a oportunidade de crescer em liderança, fluindo de sua vida. Então, liderança não só como título ou função, mas como esfera de influência no reino, cumprindo a tarefa que Deus tem para elas. Se nós não elevarmos pessoas espiritualmente crescendo, elas não vão poder ser elevadas ministerialmente. Porque eu não posso crescer mais fora de mim ministerialmente do que estou crescendo dentro com Deus. Este é um grande risco. Então, intencionalmente, como Deus quer que você cresça neste novo ano que estamos iniciando, logo, como Deus quer que você cresça formando novos líderes e sucessores a partir de processos intencionais de microsucessões. Como Deus quer que você cresça nisso? Como você pode crescer? Identifique pelo menos 2 ações que você pode intencionalmente caminhar com elas. Ouça Deus, ore, seja um discípulo que gera novos líderes e com isso prepara sucessores. Um abraço.